A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 16, diz assim: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Olha que verso aqui que fala de governo. O governo do dia ficou com o luminar maior, que é o sol, enquanto que o governo da noite ficou com o luminar menor, que é a lua. Mas vemos aqui o governo do dia e o governo da noite. Quem governa durante o dia, claro, é o sol que nos traz luz. E durante a noite também temos a luz tanto da lua quanto das estrelas. Então temos aqui o governo do dia, o governo da noite. Eu quero falar no dia de hoje sobre 15 tipos de governo que encontramos na Bíblia. Só há 15? Não, há mais, mas vamos mencionar 15. Primeiro, o governo do dia, que pertence ao luminar maior, o sol. Segundo, o governo da noite, que pertence ao luminar menor, a lua. Vamos a Gênesis, capítulo 24, verso 2. Lemos assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Olha, tinha o governo tudo que possuía. Era o governo aqui das posses de Abraão. Então temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 40, lemos o seguinte: É Faraó que está falando a José: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Aqui temos o governo do povo. Faraó entregou o governo do povo a José, que se transformou no governador de toda a terra do Egito. Então temos aqui o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo. Gênesis 42, verso 6, lemos: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia e todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e se inclinaram ante ele com a face na terra. O governador da terra. Portanto, temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 15, Deuteronômio 1:15, lemos acerca do governo das tribos. Olha só: Tomei, pois, cabeça de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães e milhares, e por capitães 100, e por capitães 50, e por capitães 10, e por governadores das vossas tribos. O governo das tribos temos aqui. Portanto, temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra, o governo das tribos. Livro de 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 16. 1 Reis 8, 16. Vamos a ler acerca do governo de Israel. Olha só, 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 16. Lemos assim: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. O governo de Israel foi escolhido Davi para que governasse sobre todo o povo de Israel.
Portanto, temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra, o governo das tribos, o governo de Israel. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo de número 25, 2 Crônicas 18, verso 25, lemos assim: Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, o governador da cidade. Temos aqui o governo da cidade. Livro de Esdras, capítulo 6, verso 7. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar, o governador dos judeus. Livro de Ester, capítulo de número 3, versículo de número 12. Ester 3:12, lemos: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, do dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes da terra e aos governadores que havia sobre cada província, o governo das províncias. Olha só, o governo das províncias. Vamos ao Salmo de número 67, versículo de número 4. Vamos aqui encontrar o governo das nações. Está escrito: alegre-se e regozije as nações, pois julga o povo com equidade e governará as nações sobre a terra. O governo das nações. Portanto, temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra, o governo das tribos, o governo de Israel, o governo da cidade, o governo dos judeus, o governo das províncias, o governo das nações. Salmo de número 105, versículo de número 21, diz: fê-lo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Aqui temos o governo da fazenda. É importante quem tem fazenda saber governar. Provérbios, capítulo 16, verso 21, lemos: o sábio do coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. E depois diz assim no verso de número 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Governa o seu espírito. É importante que nós tenhamos o governo do nosso espírito. Provérbios ainda 31, versículo de número 27. Lemos acerca do governo da casa. Diz a mulher prudente aqui, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. O governo da casa. Olha só, temos o governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra, o governo das tribos, o governo de Israel, o governo da cidade, o governo dos judeus, o governo das províncias, o governo das nações, o governo da fazenda, o governo do espírito, o governo da casa. E para terminar essa meditação, devemos, olha que tudo que tem na Bíblia fala de governo, devemos ter o governo da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons, curar, socorro, governos, variedade de língua. O governo da igreja. Disse: alguém não governa bem a sua casa, como pode governar a igreja de Deus? Então, começa o governo da igreja, começa na casa. O governo da casa, para depois ir para o governo da igreja. Muito bem, 15 tipos de governo e há mais. Mas vamos ficar com esses 15. O governo do dia, o governo da noite, o governo das posses, o governo do povo, o governo da terra, o governo das tribos, o governo de Israel, o governo da cidade, o governo dos judeus, o governo das províncias, o governo das nações, o governo da fazenda, o governo do seu espírito, o governo da casa, o governo da igreja. Que Deus te abençoe, que você aprenda a ter o governo do seu espírito, bem como o governo da sua casa, para que possa também governar bem a igreja de Deus.
Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 238 pastas com mais de 6.890 vídeos, quase 6.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.